Queridos irmãos, queridos internautas, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui em nome da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a lição O Verdadeiro Pentecostalismo, escrita pelo pastor Ezequias Soares, pastor, linguística, teólogo. E essa temática desse trimestre que iniciamos no ano 2021 vem nos enriquecer, tratando da atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Uma visão continuista que defende a atualidade dos dons e a manifestação por meio do Espírito Santo. E hoje nós estamos com a lição de número 4. Já estudamos a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo, estudando seus atributos, características, sua dimensão como pessoa, a personalidade do Espírito Santo, a pericorese, que é a atuação do Espírito Santo em trindade, de forma harmônica e dinâmica. A lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, como ele opera no mundo, nas pessoas, nas coisas, enfim, sobre toda a criação, sendo ele o próprio Deus. Lição de número 3, estudamos sobre o batismo no Espírito Santo. E hoje vamos estudar a atualidade dos dons espirituais. Esse tema é muito importante, haja vista que há uma visão dentro do cristianismo protestante, que é uma visão descontinuista, que acredita que os dons não são para hoje. Alguns dons cessaram no meio da trajetória. Nós somos da visão continuista, que defendemos a atualidade não só por uma questão teórica, mas prática, vivenciada no seio da igreja. Então, a atualidade dos dons espirituais. E como os dons estão à disposição da igreja para todas as épocas, para todos os tempos. Não só do ponto de vista bíblico, mas experimental. E por que defendemos a atualidade dos dons espirituais? Primeiro, a fundamentação bíblica. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 8, eu gostaria de ler com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 8. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele diz: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele está falando de uma igreja que já foi alcançada pelo Evangelho, e é por isso que ela é igreja, né? A vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Aí Paulo não para aqui. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, este é um ponto muito importante. Paulo diz que está sendo agradecido a Deus a respeito do propósito da graça que foi revelada por Cristo Jesus,
como os irmãos se tornaram testemunhas de Cristo, como eles foram enriquecidos com a palavra, com o conhecimento, de maneira que não falta nenhum dom entre vocês. Aí ele diz aguardando, e diz até o fim. Então, os versículos 7 e 8 se complementam, porque Paulo aponta que essa graça que foi revelada, esses dons que foram entregues à igreja, o dom do conhecimento, as manifestações, elas foram dadas para que eles aguardem a vinda de Jesus até o fim. O advérbio de tempo é claro, até o fim. Aí Paulo usou a palavra revelação, até o fim. São pontos importantes em relação a essa crença da validade dos dons. Eles estão ligados a um tema escatológico até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que não vos falte nenhum dom. E Paulo vai mostrar quais são esses dons na própria carta aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Ele vai mostrar uma lista dos dons espirituais e que na igreja não deve faltar nenhum deles até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante em relação à validade dos dons, ligado também a essa visão escatológica até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, são as palavras do próprio Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, você pode acompanhar comigo, Mateus, capítulo 7, Jesus, ele fala de algo bastante importante em relação a essa manifestação escatológica do reino de Deus, do grande encontro das coisas finais. E ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Então ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia é o dia escatológico, o dia do Senhor, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós, primeiro, profetizado em teu nome, segundo, e em teu nome não expelimos demônios, terceiro, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus não está dizendo que os que profetizam, os que operam milagres e os que expelem demônios no nome dele não são reconhecidos. Ele está dizendo aqueles que praticam a iniquidade. A reprovação aqui não é porque profetizou, não é porque curou, não é porque operou maravilhas, mas porque praticou a iniquidade. Veja que o que condena o ser humano, o que o reprova diante de Deus é o pecado. E nem o fato de ter os dons espirituais, a capacidade de profetizar, a capacidade de operar maravilhas, de realizar milagres, de expelir demônios, garante que alguém necessariamente pertence a Cristo. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome. Ele vai apresentar as obras e as manifestações que foram dadas, mas o seu comportamento de vida foi totalmente reprovável. Mas o que está em pauta aqui são sinais dos dons espirituais que se manifestam por meio da igreja. Profetizar, expelir demônios e curar os enfermos. Faz parte dos dons espirituais. E Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, quer dizer, os dons estiveram ativos na igreja,
no meio do povo de Deus, mas aqueles que praticaram iniquidade que praticarem iniquidade serão totalmente reprovados. É Jesus quem está dizendo, não sou eu. Então, pelo menos essas são duas razões do ponto de vista escatológico que os dons prevalecem na igreja até o grande dia. Então, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A nossa lição, ela tem por objetivo geral apresentar a atualidade dos dons espirituais. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Segundo, a função dos dons espirituais. Para que serve? Terceiro, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Veja a proposta como é importante de buscar esse reconhecimento da atualidade dos dons espirituais. O texto áureo diz assim: ora, a diversidade de dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Mas o Espírito é o mesmo. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo? O texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11, que é a nossa leitura bíblica em classe, nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já começa dizendo que o desejo de Paulo, ele não quer que os irmãos continuem sem conhecer este tema, este assunto, esses dons. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. No passado, os coríntios viviam guiados pelo engano, por falsas doutrinas, conduzidos a ídolos mudos, objetos feitos pela mão do homem, que os conduzia à prisão da idolatria. Mas agora eles têm uma revelação direta, experimental, vivencial, dinâmica e contextual. Eles não seriam mais conduzidos por falsos ensinos, mas teriam uma direção. E Paulo vai mostrar como os dons estão à disposição da igreja para conduzir a igreja no caminho certo e da forma correta para atingir o propósito certo. E Paulo mostra isso quando ele diz assim: vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. E é por essa razão que ele não quer que os irmãos vivam de forma ignorantes acerca dos dons, sem conhecê-los. O versículo 3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Qual o tema proposto aqui? Pelo que o texto nos indica, subentende que dentro da igreja de Corinto havia pessoas dizendo assim: Jesus é o Senhor. Outros se levantavam e diziam assim: Jesus é anátema. Ou seja, Jesus é maldito. Essas duas expressões são totalmente antitéticas, contrárias uma à outra, de forma que há um abismo entre as duas. Dizer que Jesus é o Senhor e dizer que Jesus é maldito ao mesmo tempo. Então, Paulo disse: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Havia pessoas dentro da igreja dizendo que Jesus era anátema e Paulo disse: olha, eu quero que vocês compreendam isso. Ninguém que disse que Jesus é anátema está falando de forma correta, está falando pelo Espírito de Deus. Ou seja, no meio da igreja pode ter pessoas
sendo usadas por outro espírito. E a própria revelação da mensagem já revela, já deixa claro que essa mensagem não vem de Deus. Aí ele diz assim: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Confirmar que ele é o Senhor sobre tudo, que domina sobre tudo, essa é uma ação do Espírito Santo. O adversário de Deus jamais vai querer confirmar o senhorio de Cristo, que é justamente o que ele quer, a soberania, o senhorio para ele, o domínio. Mas o Espírito Santo confirma que Jesus é o Senhor. O oposto disso, dizer que Jesus é maldito, anátema. E Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus, pelo Espírito de Deus, não. Então, ele já está dando uma orientação para que os irmãos possam julgar a partir da mensagem, qual a mensagem correta, qual a proposta correta de perceber a revelação do Espírito de Deus. Ora, aí ele diz, ora, há diversidade de dons dentro da igreja, mas o Espírito é o mesmo, ele não entra em contradição. Ainda que há diversidade de dons distribuídos, a palavra dom em grego que está aqui nesse versículo 4 é carismaton, né? E quando Paulo diz diaireses, de carismaton sim, variedades de dons existem, né? Eu estou fazendo uma leitura ao pé da letra aqui do grego. Ele está mostrando que há uma repartição de dons, que é a palavra diaireses, o verbo haireumai, que vem a palavra haireses, que é a palavra divisão, dividir, partir, mas ele pegou essa palavra do verbo haireumai e juntou a uma preposição dia, que quer dizer através de, por meio da divisão. Por isso que essa palavra é traduzida como diversidade. Então foi dividida. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai sempre trabalhar, embora que cada um tenha um dom diferente dentro da igreja. Um tem um dom de variedades de línguas, o outro tem de interpretação, o outro tem de profecia, mas a mensagem tem que soar a mesma. Jesus é o Senhor. Ela tem que promover o senhorio de Cristo, a glória de Cristo. Nunca contrariar, porque aí não seria do Espírito de Deus. Aí ele diz assim, e há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios aqui é serviços, e a palavra que está aqui, literalmente, é a palavra diaconion. Essa palavra diaconion, que é a palavra diáconos, que vem para aí, diácono, o serviço, aquele que serve, que ministra. Então, essa palavra ela pode ser tanto traduzida como a diversidade de ministérios, como nós temos aqui. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Aí o 5, existem maneiras diferentes de servir. Então ele, ao invés de colocar ministérios, colocou maneiras diferentes de servir. Mas o Senhor é o mesmo, que servimos é o mesmo. E o versículo seguinte, que é o 6, que diz assim, e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E essa palavra aqui, operações, que é energematon, vem da palavra energes, que é a palavra em língua portuguesa, energia, é aquela força que
que opera. Então, há diversidades de operações ou de energias, né? Então, aqui foi traduzido assim: há diferentes habilidades para realizar o trabalho. São habilidades. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quando Paulo deixa claro que há diferentes dons, diferentes ministérios e diferentes operações, essas três características são importantes, porque os dons, eles são distribuídos dentro da igreja, são os presentes. A palavra dom, carismaton, são presentes do Espírito Santo, ou doações da graça. Caris, ou charis, quer dizer graça, aquilo que ninguém merece. Então, as diferentes dádivas do Espírito Santo são dadas para quê? Para abençoar a comunidade. E há diferentes ministérios, ele está dizendo, também dados pelo próprio Espírito, que são as capacitações para o serviço, como de apóstolo, de pastor, de mestre. E já em relação aos dons de operar maravilhas, de profetizar e diferentes dons de operação, diversidades de operações. A forma de operar na área de expulsar demônios, de curar os enfermos, essa operosidade. Mas tudo isso tem um propósito. O versículo de número 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele poderia ter dito assim, mas a manifestação do Espírito é dada a todos, mas ele diz, é dada a cada um. Quer dizer, dentro do dom, dentro do ministério, dentro da operosidade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui indica o propósito dessa doação do Espírito Santo, dessa dádiva, desse presente, dessa manifestação. Os dons do Espírito Santo não são dados para projetar alguém, para dar fama a alguém, para dar glória a alguém, para enriquecer alguém. Não. Ele é dado para o que for útil dentro do corpo de Cristo Jesus. É o contexto de Paulo de 1 Coríntios. Versículo 8 ainda do capítulo 12. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Veja que o Senhor, ele não dá a todos a mesma coisa dentro do corpo de Cristo Jesus. Porque se todos tiverem o dom da sabedoria e todos tiverem o dom a palavra da ciência, como é que eles vão interagir e haverá necessidades? Não, as coisas são dadas para o que for útil e dentro da necessidade da comunidade. Então, nem todos conhecem, nem todos entendem, nem todos recebem, nem todos têm a capacidade de orientar. Então, uns recebem uma coisa, outros recebem outra, para que um dependa do outro. E nessa função do corpo, uma mão precisa da outra. O meu patrão dizia assim, eu passei 9 anos numa empresa, ele dizia para mim, olha, eu preciso da sua ajuda, porque uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, há uma necessidade, tudo está no corpo, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E está tudo no mesmo corpo. Aí ele diz assim, e a outro, versículo 9, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja que isso não é dado a todos. Ninguém que pedir todos os dons, Deus irá lhe dar, o Espírito irá distribuir, porque isso poderia gerar na pessoa um sentimento de orgulho.
Aí diz assim no versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha só, o texto nos diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuando. Há uma pericorese aqui em relação aos dons espirituais. Ele diz assim, versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, que é Jesus, é o mesmo. 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí aqui ele diz no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E no 11 ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera. A operosidade diz no versículo 6 que é dada a Deus. Aqui é dada ao próprio Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. É Ele que reparte, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja que é uma distribuição particularizada e não é dada a todos. Ele distribui como quer, do jeito que ele quer. A nossa introdução nos diz assim: os pontos básicos da presente lição são, primeiro, a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo. Depois, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, o nosso capítulo 1 da lição diz assim, a necessidade dos dons espirituais hoje. Há uma necessidade na igreja odierna, na igreja contemporânea, de buscar os dons espirituais. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Veja que Paulo começa o capítulo 12 dizendo assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na outra tradução diz assim, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então, exortação a conhecer os dons, é isso que Paulo faz. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Enquanto algumas pessoas acham que não precisa tratar do tema, o mandamento bíblico é que não seja ignorante acerca dos dons. Porque quando algumas pessoas propõem não buscar o conhecimento acerca dos próprios dons, achando que isso é usar a razão para abafar a ação sobrenatural, esse já é um discurso ignorante. Esse já é um discurso de quem tem medo de que aquilo que ele faz que não é do Espírito seja revelado. Porque a proposta bíblica é que não seja ignorante acerca das funções, da diversidade de ministério, das diferentes operosidades e como esses dons estão distribuídos dentro da igreja. Aí Paulo diz que não quer que falte nenhum dom. Essa é a proposta, como já falamos no início, não vos falte nenhum dom. Não quer dizer a uma pessoa, porque o texto deixa claro,
mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E não é o fato que alguém peça, insista pedindo que ele vai receber, porque o Espírito vai distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Pneumáticos e carisma, ou pneumáticos e carisma, são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Aqui do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo usa esse termo pneumatikon logo no primeiro versículo, quando ele diz perideton pneumatikon adelphoi, acerca dos dons espirituais, irmãos, utelochimas agoim. Aí ele diz: eu quero que vocês não sejam ignorantes, vem agnoim, não fiquem sem conhecimento. Então aqui já vem essa palavra pneumatikon, que é a primeira palavra, de pneuma, espírito. E quando diz pneumatikon, que é essa ação do espírito, que é o que se traduz por algo espiritual. São os dois termos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada ton pneumatikon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, dom, um cognato de caris, graça, aquilo que, o favor que ninguém merece, cuja ideia é que foi dada pela graça, aparece 2 vezes, de dons, em versículo 4, quando a gente vê aqui, já no verso 4, como Paulo diz, diaireses de carismaton eisim. Então a palavra carismaton aqui, dons da graça, ou presentes da graça, né? Carismaton. E no versículo 9, quando ele mais uma vez diz assim, heteropistes em to autu pneumati alode carismata. Então ele diz os dons de cura, iamaton, né? Carismata e iamaton, os dons de cura, que são os dons da graça, os presentes da graça. São vários tipos de carismata no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem numerá-lo na presente lição. E por conta dessa palavra carismaton, carismata, que vem a palavra carismático, que no Brasil, na América Latina, é aplicada à tradição católica que defende essa experiência com a atualidade dos dons dentro da Igreja Católica. São chamados de carismáticos. Mas na América do Norte isso é aplicado aos protestantes e outros locais também. O termo carismático, por conta do termo grego carismata, carismaton. O que são os dons espirituais? De acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, conforme Paulo deixa claro em 1 Coríntios,
capítulo 4, aliás, 2 Coríntios 4 e 7. Então, isso é dado somente para os cristãos, os nascidos de novo. Enquanto a igreja estiver na terra, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10, que o apóstolo Paulo nos diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, Paulo diz que somente na volta de Cristo as coisas passarão, mas o amor, ele permanece. Mas os dons cessarão. Não haverá mais necessidade de dons de cura, dons de profecia para orientar a igreja. Não haverá mais necessidades de libertação. Com a volta do Senhor, estaremos no mundo da perfeição. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã como adoração. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 6 e o 26, Paulo diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então, Paulo mostra que os dons ele tem uma função dentro do processo da edificação da igreja. Pois se ele for para a igreja falando em outras línguas e não tem ninguém que interprete, de que vale isso? Então é melhor falar poucas palavras de forma compreensível do que muitas que ninguém compreenda. Assim sendo, quem falar em línguas vai edificar a si mesmo, então fale consigo mesmo. No versículo 26, Paulo diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação e aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, o culto, para ser completo, o modelo de culto na igreja primitiva é esse. Ele deixa claro, quando reúne, um tem salmo, tem louvores, aqui é os salmos, tem doutrina, tem o ensino, outro traz revelação, outro língua e outro interpretação. Então, tinha que ter línguas, mas tinha que ter interpretação, para que houvesse edificação. Esse é o padrão de culto da igreja cristã. Quando uma igreja rejeita a atualidade dos dons, ela está rejeitando um padrão de culto estabelecido na própria Escritura, percebe? Isso aqui não é um modelo que é um modelo assembleiano, é um modelo... Até porque a própria Assembleia de Deus, ao estudar uma lição dessa, ela está buscando aprimorar seus passos, porque muitas vezes o culto, faltam esses elementos e quando tem alguns, faltam outros para complementar. Tem muitas línguas e não tem interpretação. Então só fica aquela barulheira e ninguém compreende nada. E somente a pessoa que fala tira vantagem porque ele sai edificado, mas a igreja não ganha nada com isso se não tem interpretação. Então, cadê as revelações? Cadê os cânticos, os salmos? De sorte que há igrejas que só cantam salmos, que é a salmodia, por conta desse padrão que é estabelecido, que tem salmos. Isso é citado também em Efésios, Colossenses. Então, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua na atualidade. É interessante perceber isso, que isso esteve presente na vida da Igreja Apostólica e isso é para estar na história da igreja todo o tempo. Foi abafado no meio da história da igreja, mas há lampejos
em toda a história que sempre o Espírito esteve operando, porque Ele é Senhor, é o dono da igreja. Mas a igreja no século XX, ela é despertada e começa a vivenciar um novo avivamento por meio da ação do Espírito. E hoje não há mais quem detenha esse mover do Espírito pelo mundo e essa contemporaneidade dos dons se espalhando pelo mundo todo, não é? E de sorte que precisamos perceber agora qual a função dos dons espirituais. Porque se reconhecermos os dons dentro das funções, vamos tirar um maior proveito na vivência dos dons. Então, a lista dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais. Inclusive, se viu muitos ensinos dizendo que só havia 9 dons espirituais. A própria lista que coloca 9, já alguns deles estão no plural, já quebra o conceito de 9. Então, teria que ser 9 categorias e não 9 dons, se fôssemos elencar dessa maneira, ou ordenar. Os apresentados nos versículos 8 a 10 são listados como apenas 9. Né? Capítulo 12, de 8 a 10, que diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito, e variedade de línguas, e outro, capacidade para interpretá-las. A gente percebe aqui, já no versículo 10, e a outro, operações de milagres, já vai no plural. Já não daria para ela ordenar apenas 9, enumerar. E outra lista de Paulo, ele coloca 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, que é os versículos 29 e 30 do mesmo capítulo. Veja, 1 Coríntios 12, 29 e 30, que diz assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo deixa claro aqui, nessa nova lista, que há outros dons, no próprio capítulo 12 de 1 Coríntios, e mostra que nem todos recebem os mesmos dons, nem todos são apóstolos, nem todos operam milagres, nem todos são profetas, nem todos falam em línguas, nem todos operam maravilhas. Então, cada um tem uma função, que às vezes as pessoas querem categorizar e estabelecer regras como se todos fossem a mesma coisa, fizessem a mesma coisa e respondessem da mesma maneira. Bem, há uma lista em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, e a outra lista em Efésios, capítulo 4, de 8 a 11. Estabelecer categorias para os dons ministeriais e dons espirituais, essas categorias, se depender da carta aos Coríntios, Paulo já começa dizendo aqui no capítulo 12, que há diversidades de ministérios, dons ministeriais, já vem do mesmo Espírito. Então ele já começa dizendo que dons que se chamam de dons ministeriais são os dons do Espírito Santo e são dons espirituais. Então o dom de apóstolo
o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. São dons espirituais também. Tá? Em Efésios 4, versículos 11 e 12. Né? Já na carta aos Romanos, há uma lista mais extensa em relação aos dons espirituais. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Há quem pense assim. Em nenhum lugar o apóstolo Paulo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, que não há limites para os dons espirituais e nem há um limite de 9 dons. Essa compreensão é uma compreensão ultrapassada e nós seguimos com a visão em que há diversidades de dons, há diversidade de ministério, há diversidade de operosidades, porém sem limites. O que o apóstolo Paulo ordena para nós é uma lista de praticamente 18 dons, outra lista acrescentando dá 19 dons, estabelecendo colocando os textos de 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos 12, Efésios. Então, nós vamos ter aí uma sequência de quase 20 dons. Sequência, mas ainda sem contar os dons que estão no plural. Então, não dá para estabelecer limites de 9 dons. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, que você tem aí, trata da palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimentos dos espíritos, os dons de revelação. Os dons de poder, fé, dons de curar e operação de milagres. E os dons de inspiração, que é profecia, variedades de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Só uma melhor maneira de compreender esse didatismo, mas não significa que é isso mesmo. A classificação bíblica, de acordo com Stanley Horton, foi um grande teólogo pentecostal americano, segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, que quer dizer outro, de tipo diferente, como, e a outra pelo mesmo espírito da fé, e a outro a variedade de línguas. Então, partindo desses adjetivos aqui, né, que ele faz a sua divisão. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, que quer dizer do mesmo tipo, héteros, diferente, e halos, do mesmo tipo, ou igual. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5, 2. Assim, os dons do ensino ou a pregação, palavra da sabedoria e a palavra da ciência. B, dons de ministério, que é fé, dons de curar e operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. E C, os dons de adoração, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então, essa seria uma tríplice divisão dentro do mesmo didatismo, né? Ponto 4. Para o que for útil. De acordo com o versículo 7 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, já tratamos sobre isso no início da aula, mas voltamos aqui com mais precisão. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Essa é uma proposta
altamente salutar e bastante clara em relação à ação e distribuição dos dons do Espírito Santo para a igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica. Então, toda ação que acontece no processo do Espírito Santo agir sobre a igreja tem por pressuposto inicial tornar mais dinâmico a ação de Deus como a edificação do corpo de Cristo, que antes de tudo, autenticar a obra de Cristo, ou seja, aquilo que foi realizado no Calvário, consolidado na sepultura e emancipado na ressurreição. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 e 33, ele diz que o que o povo estava vendo e ouvindo, nada mais, nada menos do que a confirmação que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos e estava sentado à direita de Deus. Então, a manifestação dos dons no meio da comunidade, ela também é uma testemunha, essa manifestação, ela testemunha da ressurreição, do triunfo de Cristo, da sua glorificação, autentica toda a obra de Cristo, que do nascimento, ministério, vida, morte e ressurreição, a obra de Cristo é uma só. Não existe fragmentos da manjedoura à cruz, uma coisa só. Por isso que o profeta Isaías diz que um menino nos nasceu, a manjedoura, e um filho se nos deu, a cruz. Então a obra de Cristo é completa. Uma coisa sem a outra não vai. É uma questão sine qua non, sem a qual não é possível. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Um cristão se apresentar como um reservatório dos dons ou como um portador de dons como se fosse uma posse sua e ele tivesse total domínio sobre os dons e para que ele use a seu bel prazer, usa quando quer, como quer, não se trata disso. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito é que age de forma soberana e voluntária ao distribuir os dons na igreja e operar também na própria igreja. Aquele que doa é aquele que opera. É ele que faz todas as coisas acontecerem. Não está ao bel prazer de ninguém se apropriar dos dons e utilizar do jeito que quer, da forma que quer, como se pudesse manipular os dons espirituais. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Se alguém pensa porque recebeu algum dom da parte de Deus em alguma área, e isso testifica que ele é mais santo do que outro, ou mais importante, ou testifica da sua santidade, do preço que pagou, e como quem diz assim, pague o preço, eu paguei o preço, por isso tenho, está muito enganado. E os dons não validam a santidade de ninguém nem a espiritualidade. É por isso que Jesus disse que muitos me dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome, eu curei os enfermos em teu nome. E ele lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Veja que o fato de apresentar os dons manifestos no nome do Senhor não validou a vida moral, a vida espiritual de ninguém. O Senhor sabe quem são os seus, sabe quem de fato está em santidade, sabe quem anda na justiça, e ele reprova e condena aqueles que estão fora dos seus padrões. Muito cuidado, pois a soberba espiritual
é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Isaías 42:8, o Senhor diz que a minha glória eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. O capítulo 3 da nossa lição diz: os dons revelam a unidade na diversidade. Veja que toda essa distribuição do Espírito, essas capacitações sobrenaturais, tem uma função, tem propósito, tem objetivos e revela que há uma unidade. A unidade é o corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo no mundo não são corpos, é um corpo. Ela forma o corpo de Cristo. E uma comunidade no tempo e no espaço, em algum lugar geograficamente, ali ela está representando esse corpo. E ele revela unidade na diversidade. Por quê? A diversidade de pessoas pode ser em questão social, racial, pode ser em questão econômica, pode ser em questão nacional, nacionalidades, identidades, e independe de gênero, se masculino ou feminino, independe de idade, se é um ancião, se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, alguém mais amadurecido. Independe da raça, da classe, da cor, da nação. Então, os dons revelam a unidade na diversidade. E essa diversidade tanto pode ser das pessoas que recebem, os receptores, quanto dos dons, quanto das funções que são desempenhadas. Porque há uma interdependência na igreja dos dons. Um depende do outro. Se um tem o dom de sabedoria, o outro precisa ter a capacidade de compreender isso. O Espírito vai iluminar para isso. Se alguém enxergar o outro possuído por espíritos malignos, ou talvez falando em nome do Senhor e não sendo o Senhor, é preciso alguém no meio que tenha o dom de interpretação desse espírito, que saiba discernir os espíritos para reprovar essa ação e essa pessoa e libertá-la pelo poder do nome de Jesus. Então, mas nem todos têm esse discernimento de espíritos, nem todos têm o dom de profecia, nem todos têm o dom da sabedoria, nem todos têm o dom de variedades de línguas, nem todos têm o dom de interpretação. Então, diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12:6. Então, há diferentes dons e ela vem de acordo com a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionadas ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. O que nós podemos ver aqui é que há sempre a ideia da pericorese em relação aos dons espirituais. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes operações, mas é o mesmo Deus. Então, há uma ação aqui harmônica e ao mesmo tempo há uma unidade na ação aqui, a unidade entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, quanto há uma diversidade, porque há 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há uma pericorese aqui de forma clara. A unidade.
Se a gente vê essa diversidade, porque há 3 pessoas distintas operando aqui, nós estamos falando dessa diversidade em relação à comunidade, às pessoas, mas o foco principal aqui é essa diversidade na ação trinitária. Essa é a realidade da lição, essa diversidade trinitária, que são 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém uma só pessoa. E essa unidade, ela corrobora a ideia da divindade. Então, temos diversidades de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente vê que há um só Espírito operando de formas diferentes, ou em pessoas diferentes, ou através da distinção trinitária. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, o único Espírito, o único Senhor e único Deus. Refere-se às 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Então, os textos de Coríntios, capítulo 12, esse texto aqui vai revelando os dons espirituais dentro da igreja. A nossa lição ela só mostra que há a função dos dons, que há uma necessidade dos dons, a lista dos dons, né, ao falar, e como os dons revelam unidade na diversidade. Mas se formos estudar cada dom especificamente, é o que vai acontecer daqui para frente, então vamos aprofundar isso com mais intensidade, ok? Não perca nenhuma das nossas aulas. A nossa conclusão é: a manifestação dos dons espirituais vão continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 8 e capítulo 13, versículos 8 a 10. E Mateus, capítulo 7. Então, nós cremos e vivenciamos a ideia que os dons são atuais e que essa atualidade ela continuará enquanto a igreja estiver na terra. O nosso Deus, em tempo algum, foi limitado por alguma doutrina e nem pode ser. O nosso Deus não pode ser limitado ao tempo, ao espaço, a algum conceito dado pelos homens. A sua palavra ela é inerrante e ela permanece a mesma. Não é porque alguém interpretou de forma imprópria alguns textos que vai invalidar a ação do Espírito Santo na igreja. Essa é uma verdade pentecostal. Por que pentecostal? Porque no dia de Pentecostes foi revelado esse poder e a manifestação desses dons. A partir daí a igreja continua, é a mesma igreja de Cristo continuando na terra, é o mesmo Espírito nela, o mesmo Senhor como seu cabeça e o mesmo Deus o seu Salvador. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Para cada tempo, há desafios claros, há desafios grandiosos para serem superados. E a igreja, sem o poder de Deus, sem a capacitação dos dons, ela terá muita dificuldade para resistir, vencer e avançar. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Ainda é proclamar as verdades do Evangelho. Hoje não é diferente e, dependendo do poder
sobrenatural na virtude do Espírito. E essa dependência ainda é a mesma. Então, busquemos os dons espirituais e até a próxima aula, se Deus quiser. A partir de agora, nós vamos estar postando as aulas antecipadamente, para que você possa ter acesso. Na próxima semana, certamente sairá mais cedo essas aulas, para que os professores tenham acesso, quem desejar estar assistindo. Pois não iremos mais transmitir a aula online em tempo real, como estávamos fazendo antes na igreja. Então, estamos aqui na igreja gravando as aulas. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Santa Rita. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.